Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal, que é um canal voltado ao ensino da matemática e um pouco da divulgação de alguns conceitos matemáticos, beleza? Não sei como que vai ser o desenvolvimento dele, se eu vou postar vídeos semanais, mensais. A minha ideia é postar vídeos quando me der na telha, né? Porque eu não sei se eu tenho uma quantidade boa de conteúdo para postar assim regularmente. Mas eu gostaria muito de começar abordando um tema que tem me inquietado já faz alguns anos, tá certo? Que tem a ver com a questão dos números primos e a distribuição deles, ok? O objetivo dessa primeira série de vídeos é chegar ao final e apresentar um resultado que eu digo que eu descobri, eu inventei, mas na verdade eu não sei, é um resultado que eu não sei simplesmente se ele existe, se alguém já abordou os números primos dessa forma. É um resultado que foi consequência de uma tentativa de atacar um problema não resolvido, né? Num momento da minha vida em que eu fiquei meio sem ter muita coisa para fazer, e nesses momentos eu acabo tentando pegar algum problema não resolvido da matemática por curiosidade, para tentar entender mais ou menos como é que ele funciona, né? Bom, com certeza eu não cheguei a uma conclusão sobre esse resultado sobre esse problema não resolvido, mas no meio do caminho eu tive uma ideia de um algoritmo que pode talvez ajudar a mapear um pouco os números primos, né? E como vocês vão ver aqui, né, nesse primeiro momento, a gente vai ver que a distribuição dos números primos é uma coisa um pouco misteriosa, né? O conjunto dos números primos é um dos conjuntos mais hostis da matemática, um dos conjuntos que mais gera mistério e fascínio até hoje, beleza? E o meu objetivo aqui é começar com métodos mais simples para determinar os números primos e a distância entre dois números primos consecutivos, né? E depois ir abordando um pouco essas questões, beleza? Eu vou começar aqui falando sobre um dos primeiros métodos que a gente aprende na escola, talvez o primeiro método, para determinar uma lista de números primos, que é o chamado crivo de Eratóstenes, né? Eratóstenes, o mesmo matemático da antiguidade, de mais de 2.100 anos atrás, que calculou a circunferência da Terra, né? E ele também tem um método interessante e bem simples, bem prático, para determinar os números primos até determinado valor, né? Os números primos menores do que algum número, né? Embora seja possível fazer para qualquer número, é mais interessante, visualmente mais interessante, aplicar esse método para quadrados perfeitos. Como na escola, geralmente se aprende a usar o crivo de Eratóstenes para os números até 100, que é 10 ao quadrado, eu vou fazer um pouco diferente aqui só para a gente entender mais ou menos como é que é feita como é que é criado o conjunto dos números primos menores do que 121, tá? Eu vou pegar aqui o 11 ao quadrado. Então eu fiz aqui um quadrado 11 por 11 e numerei de 1 até 121. O método consiste no seguinte: primeiro eu risco o número 1, porque o número 1 é um número especial. Na verdade, existem três tipos de número natural maiores que zero, né? Existe o número 1, que é o número que possui um divisor só. Existem os números primos, que são os números que possuem exatamente dois divisores distintos, que vai ser o 1 e o próprio número. E vão ter os números que possuem mais de dois divisores distintos. Esses números são chamados números compostos, tá certo? Então existem três tipos de número a partir da classificação dos números primos, né? Então o 1, como ele não é um número primo, eu já corto ele de uma vez. Só que vou cortar o número 1 por enquanto, porque o número 1 é um número diferente dos demais, beleza? A partir do número 1, eu vou circular, eu vou destacar o primeiro número que não foi eliminado ainda, que é o número 2. Esse número vai ser primo,
Por que que ele vai ser primo? Porque ele é divisível por 1, por ele mesmo, e ele não é divisível por mais ninguém, porque nenhum número pode ser divisível, nenhum número maior que 0 pode ser divisível por um número natural maior do que ele mesmo, né? E nenhum número, e o 2, ele é um número que vai ser divisível. Só existem 2 números para eu testar a divisibilidade dele, ele vai ser divisível por esses 2, por 1 e por ele mesmo. Então ele se enquadra na definição de número primo, tá certo? E a partir disso, eu vou riscar todos os múltiplos de 2, porque todos eles, exceto o 2, não vão poder ser números primos, porque eles vão ser divisíveis por ele mesmo, por 1 e por 2. Então eles vão ter pelo menos 3 divisores. Então, utilizando esse método, eu vou cortar todos os números que são múltiplos de 2 e diferentes de 2. Então eu corto 4, vou cortando de 2 em 2 os números que aparecem na minha tabela. Uma vez terminado esse processo, eu vou observar na minha lista qual que é o primeiro número que ainda não foi cortado. Esse número vai ser primo. Por que que ele vai ser primo? Porque se ele não foi cortado, se ele não é divisível por nenhum número primo menor do que ele, então necessariamente ele vai acabar sendo primo. Né? Porque se ele não fosse primo, necessariamente ele teria que ser divisível por 1, por 2 e por algum primo menor do que ele. Se ele não foi cortado, significa que ele não é múltiplo de nenhum primo menor do que ele, portanto ele vai ser um número primo. Então eu vou circular ele também como sendo um número primo. Só vai ter 2 divisores, 1 e ele mesmo. Vai ser o 3. E eu repito esse processo, vou fazer esse algoritmo, né, cortando todos os múltiplos do 3. Então eu vou contando de 3 em 3. No caso do 3, é mais tranquilo eu cortar, é só eu ir cortando de 6 em 6, porque todos os números pares, que são múltiplos de 3, já vão ter sido cortados porque eles já anteriormente são múltiplos de 2. Então eu vou cortar só os ímpares múltiplos de 3, que significa que a partir do 3 eu vou contando de 6 em 6. 1, 2, 3, 6. E eu vou fazer esse processo de maneira meio lenta, só para não correr o risco de errar na hora de eu cortar um dos números aqui. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Por diante, até o final. E pronto. Todos os múltiplos de 3 entre 1 e 121 já foram cortados. Então, seguindo esse método, vou circular o próximo número que sobra, vou cortando os múltiplos dele. Então, o próximo número que sobra é o número 5. E eu vou cortar todos os múltiplos de 5. A gente sabe que os números múltiplos de 5 são aqueles que terminam em 5, em 5 e 0. Né? E os que terminam em 0 já foram cortados porque são múltiplos de 2. Então, eu só vou passar cortando os números que terminam em 5. 15 já foi cortado, 25, 35, 45 já foi cortado, 55, 65, 85, 95, 115. Então, todos os múltiplos de 5 já estão cortados. Dessa forma, eu vou circular o próximo número que não foi cortado ainda, o menor número que ainda não foi cortado, que é o 7. Então, o número 7, ele vai ser um número primo e eu vou eliminando todos os múltiplos de 7 maiores que ele. O 14 já foi eliminado, o 21 já foi eliminado, o 28 já foi eliminado. Na verdade, todos os múltiplos de 7
possuem um divisor menor que 7 já foram eliminados. Então, eu vou me preocupar a eliminar a partir do 49. Só a partir do 49 que eu vou ter que eliminar mais algum número que ainda não foi eliminado. Então, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 63 já foi eliminado. 77, 84 já foi, o 91 ainda não foi, 98, e o 119. Então, todos os números que são múltiplos de 7 e menores que 121 já foram eliminados. O próximo número, que ainda não foi cortado, é o 11, então ele vai ser o próximo número primo. Eu vou lá e destaco ele aqui. Eu vou eliminar todos os números que são múltiplos de 11, maiores do que 11. Nesse caso daqui, todos os múltiplos de 11 já foram eliminados, exceto 121. Eu só preciso eliminar os 121. Os múltiplos de 11 vão ser os que estão nessa última coluna aqui. Tá certo? E aí que vem a grande sacada desse método, que é o seguinte: eu não preciso mais ir eliminando os múltiplos de ninguém. Todos os números que não foram circulados ainda, todos os números que não estão destacados, vão ser primos. A lógica é a seguinte: por que o 13 é o próximo número primo e eu não preciso eliminar os múltiplos de 13? Ora, porque todos os múltiplos, os eventuais múltiplos de 13 que têm algum divisor menor do que 13 já foram eliminados, porque eles vão ter sido eliminados nos processos anteriores, né? Os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, os múltiplos de 5, todos os múltiplos de 7, os múltiplos de 11. Então, sobram só os números cujo menor divisor é algum número maior ou igual a 13. Ora, mas não há nenhum outro número além do 13 cujo menor divisor primo é maior ou igual a 13. Por quê? Porque se houvesse, esse número teria que ser pelo menos igual a 13 ao quadrado, certo? Porque se o número for menor que 13 ao quadrado, algum dos fatores dele vai ser um número menor do que 13, ou um número primo menor do que 13, né? Na hora de eu fatorar em fatores, de eu decompor em fatores primo. Então, não sobra ninguém para eu eliminar. E assim também vale para todos os outros números. Então, esse método ele é eficaz, né? Ele é interessante para números relativamente pequenos, porque eu não preciso mais sair eliminando os múltiplos dos números. Basta circular a partir dos que do algoritmo que eu apliquei na primeira linha. Agora basta eu circular os números que sobram. Todos eles vão ser primos. Porque o 17 também. Se ele algum eventual múltiplo de 17 que apareceu nessa tabela, ele já foi eliminado por ser ou múltiplo de 2, ou de 3, ou de 5, ou de 7, ou de 11. Então, ou de 7 ou de 11. Então, eu vou eliminar só, eu vou destacar o 17 e assim por diante. Vou fazer isso com todos os números que sobram, né? 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, o 47, o 53, o 59, o 61, o 67, o 71, o 73, o 79, o 83, o 89, o 97, o 101, o 103, o 107, o 109 e o 113. Então, esses são todos os números primos menores do que 121. Tá certo? Isso eu posso fazer para qualquer número, especialmente, né, preferencialmente, quando a gente fala de quadrados perfeitos. A gente monta um quadrado, elimina, faz esse processo na primeira linha, e depois da primeira linha eu não preciso mais efetuar esse processo. Ok? O que é interessante nessa abordagem inicial é uma maneira bem primitiva de determinar se o número é primo ou não, listando todos os números primos até algum cara, né, até algum quadrado perfeito, que é o crivo, né, faz o crivo de Eratóstenes para algum quadrado perfeito, certo? E a gente basta verificar, se eu perguntar se um número, sei lá, um número
9001, será que ele vai ser primo ou não? Basta eu fazer o crivo de Eratóstenes para o 100 ao quadrado, que vai ser 10.000, e eu vou usar esse método para cortar todos os números que não são primos, bastando aplicar essa lógica para a primeira linha do quadrado 100 por 100. Né? Mas é claro que é um método que, à medida que a gente vai aumentando esse quadrado, esse número, o número de cortes que eu vou fazer vai ficando cada vez maior, isso vai ficando um método cansativo. Né? Mas o que é interessante, quando a gente observa visualmente a construção dos números primos menores do que um determinado quadrado perfeito, é que a gente vê que a distribuição dos números primos ela é meio bagunçada, né? Parece que eles aparecem de um jeito meio irregular, né? E o que a gente consegue perceber, assim, a gente pode até conjecturar, não a partir só desse caso aqui, mas a partir de outros, se você fizer na mão, né, o cálculo dos números primos até determinado número, até um número maior que 121, você vai perceber que a tendência é que a quantidade de números primos é como se os números primos fossem ficando cada vez mais raros à medida que eu aumento essa barra superior, né, esse número do qual para o qual eu quero testar os primos menores que ele, quero descobrir quais são os primos menores que ele. E aí isso leva a algumas questões, porque, por exemplo, uma questão interessante é o seguinte: apesar da raridade dos números primos a partir de determinado momento, né, ou seja, a partir deles ficando cada vez mais rarefeitos à medida que eu aumento a minha barra, que eu subo a barra, né, que eu aumento o número, o limite para os quais eu quero determinar os números primos, sempre acabam surgindo pares de números que estão muito próximos, né? Por exemplo, o 107 e o 109, o 101 e o 103, né? São números primos que possuem apenas um número entre eles. Esses são chamados, inclusive recebem o nome de primos gêmeos, que são os números que estão ali agarradinhos, né? Um tá colado no outro, assim, entre aspas. Né? Um tá colado no outro, eles só vão ter, obviamente, o número entre eles, nunca vai poder ser, o número, entre dois números primos, nunca vai poder, entre dois números primos, sempre vai ter pelo menos um número par. Então sempre vai ter um número composto entre dois números primos, no mínimo um, exceto para esse primeiro caso aqui do 2 e do 3. Né? Mas fora o caso 2 e 3, sempre que eu tiver dois números primos consecutivos, né, um número primo e o próximo número primo, sempre vai ter pelo menos um número que não é primo entre eles. O que é curioso é que isso é um problema não resolvido da matemática. Quantos pares de números primos gêmeos existem? Ou seja, será que a gente consegue contar? Será que existe um maior par possível de números primos gêmeos? Né? Ou será que o conjunto dos números primos gêmeos, dos pares de primos gêmeos, é um conjunto infinito? Né? Uma curiosidade, né, que surge dessa noção de primos gêmeos é que o único caso em que eu tenho trigêmeos, vamos dizer assim, três primos, em que eu tenho, por exemplo, três primos consecutivos e apenas um número par entre cada dois deles, vai ser esse primeiro caso daqui, do 3, do 5 e do 7. Tá? Isso se deve ao fato de que sempre que eu pegar três números ímpares consecutivos, o que são ímpares consecutivos? São números que eu vou pulando, começo do número ímpar e vou pulando de 2 em 2, por exemplo, 3, 5 e 7, ou 7, 9 e 11 são ímpares consecutivos. Né? O único caso em que três deles vão ser primos é esse caso daqui, do 3, do 5 e do 7. Não vou fazer a demonstração aqui, mas isso se deve ao fato de que sempre que eu pegar três números igualmente espaçados, né, três números naturais igualmente espaçados, pelo menos um deles vai ter que ser múltiplo de 3. Então, por isso que isso acontece só nesse primeiro caso, porque vai ser o caso em que o múltiplo de 3 é o próprio 3. Fora isso, eu não tenho como obter um outro trio de números aqui, primos, com essa mesma configuração aqui para frente, certo? Porque um deles necessariamente é múltiplo de 3, e se o conjunto contiver números
estritamente maiores que 3, nunca vai aparecer o 3 ali dentro, então aquele número que é múltiplo de 3 não vai poder ser igual ao 3 e, consequentemente, ele não vai ser primo, tá certo? Mas, voltando aqui ao espaçamento entre primos, isso é muito interessante, porque quando a gente olha de cara aqui essa primeira lista, né, do crivo de Eratóstenes, a gente já percebe que existem momentos em que a distância entre dois números primos consecutivos, de repente, ela é muito grande, né, relativamente grande, ou seja, eu tenho 5 números não primos consecutivos aqui, entre 47 e 53, por exemplo, e depois, quando eu chego no 59 e no 61, a distância é só de 2 unidades, né? Só vai ter um número composto entre eles, e depois essa distância parece que aumenta de novo, do 89 ao 97, por exemplo, que é um momento em que eu encontro 7 números compostos consecutivos, certo? E depois, logo em seguida, aparecem pares de números primos gêmeos de novo, 101 e 103, o 107 e o 109, né? E o estudo desses espaços entre primos também é uma forma da gente estudar o comportamento dos números primos, tá certo? E no próximo vídeo eu vou trazer duas questões interessantes, que é justamente o conjunto dos números primos é um conjunto finito ou infinito? Para isso a gente tem uma resposta e eu vou fazer a demonstração aqui. O conjunto dos números primos vai ser um conjunto infinito, beleza? E a gente consegue demonstrar que o conjunto dos números primos é infinito. A gente também vai demonstrar um resultado que é sobre esses espaços entre os primos. Será que esses espaços são limitados? Ou seja, será que apesar dessa escassez dos números primos a partir do momento que eu aumento o meu campo aqui de teste, essa escassez dos números primos, será que ela é ilimitada? Ou seja, será que eu consigo buracos entre dois primos tão grandes quanto eu quiser? Essas são questões que surgem naturalmente, né? Que são objeto de curiosidade, e principalmente porque existem muitos resultados ainda que se referem a esses aspectos. Existem muitos problemas em aberto referentes a isso. São problemas de fácil enunciado e problemas que ainda não foram resolvidos. Esses problemas seculares e até milenares em relação a isso, como, por exemplo, é o caso do conjunto dos primos gêmeos. Até hoje não se sabe se existe uma infinidade de pares de primos gêmeos ou se existe um par supremo maior, o par de primos gêmeos maior que existe do mundo, certo? Mas isso é o tema para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a forma como a gente cria o crivo de Eratóstenes para determinar os números primos menores do que um quadrado perfeito, beleza? E que tenham entendido o motivo dele ser um método inteligente, né? Por que ele é um método que ajuda? Por quê? Porque eu não preciso fazer muitos testes em relação à quantidade de termos que eu tenho. Basta eu aplicar o algoritmo na primeira linha, para os números da primeira linha desse quadrado, que automaticamente, a partir desse trabalho feito na primeira linha, os números que sobrarem, sem ter sido eliminados, vão ser todos primos. Tá certo? Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.